Olá, muito boa noite. A cada hora, 8 pessoas desaparecem no Brasil. Só em Uberlândia são mais de 270 desaparecidos entre os meses de janeiro a junho deste ano. Qual o perfil desses indivíduos? Como acontecem as investigações? E quem tem algum amigo ou parente desaparecido, como suportar essa situação? O Jornal da UFO está começando. De 2015 a 2018, foram mais de 32 mil registros de desaparecimentos só em Minas Gerais. Mais de 40% dos desaparecidos têm menos de 18 anos de idade. A nossa equipe de reportagem conversou com uma mãe que busca a filha há 23 anos e ajuda outras famílias nessa luta. Tudo que eu tive até hoje foram alarmes falsos. Mas, assim, eu nunca recebi uma informação de alguém que falasse assim, eu vi a sua filha. O que eu tive foram informações de alguém que falou assim, eu acho parecida. E eu fui pessoalmente checar. Entendeu? E todas as vezes que eu fui checar essas informações, eu mesmo sabendo que 50% de chance poderia ser a minha filha e 50% poderia não ser, eu levei roupa para trazer a minha filha de volta, achando que finalmente a minha busca teria chegado ao fim. São 23 anos e 7 meses de silêncio. Fabiana Esperidião da Silva, aos 13 anos de idade, saiu de casa dia 23 de dezembro de 1995 para visitar uma amiga que morava perto e desapareceu a 120 metros de casa. Essa é a progressão de imagem que mostra como ela estaria aos 30 anos. Hoje já teria completado 36. A busca da mãe continua. Ivanise mora em São Paulo e conversou com o Jornal da UFO pela internet. Na maior cidade do país, ela ajudou a criar o movimento Mães da Sé em março de 1996. Nós começamos como um movimento de mães que se reuniam na Praça da Sé todos os domingos, com fotos e cartazes de seus filhos desaparecidos, como forma de protesto, era um protesto silencioso, como forma de chamar a atenção da sociedade e das autoridades para a problemática do desaparecimento. 2 meses depois, o movimento foi oficializado como Associação Brasileira de Busca e Defesa à Criança Desaparecida, ABCD. Graças à internet, familiares de todo o país podem fazer cadastro na associação para receber orientações, divulgar fotos e informações dos entes desaparecidos. Por mês, são registrados de 30 a 40 casos de desaparecimento na ABCD. Em 22 anos, a associação já recebeu mais de 10 mil pedidos de ajuda. 4.748 pessoas foram encontradas. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em 2017, o país registrou mais de 70 mil desaparecimentos em 2016. Isso equivale a 8 casos por hora. Já em Minas Gerais, segundo a Secretaria de Segurança Pública, são mais de 4 mil casos registrados entre janeiro e junho de 2018. Em aproximadamente 40% deles, a pessoa era menor de idade quando desapareceu. Na cidade de Uberlândia, nesse mesmo período, foram 275 pessoas desaparecidas. Quanto antes a família procurar por ajuda, melhor. Não é necessário aguardar 24, 48 horas, não existe isso, isso é um mito. Então, a partir do momento que a família ou a pessoa que for próxima a essa pessoa desaparecida percebeu qualquer alteração, que aquela pessoa não está no local onde devia estar naquele horário, já pode ser feito o registro. E esse registro ele pode ser feito pela própria delegacia virtual no site, do Estado de Minas, que é possível fazer esse registro, e também pode procurar os órgãos, a própria Polícia Civil, a Polícia Militar também, os postos da Polícia Militar estão todos aptos a poder receber essa pessoa e fazer o registro dessa informação. Segundo Ivanise, todos os dias chegam novos casos de pessoas desaparecidas na ABCD. A maioria pertence a classes sociais mais baixas. Por trabalhar há muito tempo com essas histórias, ela percebe o que é mais comum, principalmente em casos que envolvem crianças e adolescentes.
A criança que foge de casa, ela está fugindo de um conflito familiar. Ela está fugindo de algum tipo de violação do seu direito. Então, a fuga é uma forma de chamar a atenção de que algo de errado está acontecendo dentro do seio familiar. O menino é o alvo mais fácil, né, de ser aliciado pelo traficante na porta da escola. Se ele não tem o que comer, ele recebe uma proposta de servir de aviãozinho na porta da escola para ganhar R$30 por dia. Você acha que ele não vai aceitar? Eu não acho que ele vai aceitar. E aí ele foge por medo, por vergonha da mãe saber que ele já está assim, envolvido com as drogas. Como ser humano, ele fosse vendido, como se fosse uma mercadoria. Meninas que são levadas para outros países com promessas de trabalhar como bailarina, trabalhar como garçonete, trabalhar como babás, que são usadas para a exploração sexual. Se você observar, as crianças que desaparecem muito pequenas, elas são de peles claras, elas são de peles bem clarinhas, entendeu? Na sua grande maioria são meninas, né? E essas crianças, elas só podem ter sido levadas para a adoção ilegal. São crianças que foram encomendadas. Ivanise comenta sobre cada um desses casos a partir das histórias que acompanha na associação. Enquanto ajuda outras mães, ela continua buscando a filha. O meu coração de mãe diz que a minha filha está viva em algum lugar desse planeta. E é essa certeza que me mantém viva. Porque ter um filho desaparecido é 1000 vezes pior que a morte. Nós queremos que a sociedade seja nossa aliada nessa causa. Enquanto a sociedade se omitir e preferir nos chamar de coitadinhas, a gente nunca vai ter voz, ter força de cobrar que o Estado faça a sua parte, que o poder público faça a sua parte. Bom, e para discutir esse assunto que é tão emocionante, tão pungente, tão doloroso até, nós convidamos aqui para a nossa bancada o Dr. Luciano Alves, que é delegado regional de Polícia Civil, e a Marina Drummond, que é psicóloga. Marina, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada pelo convite. Boa noite, Luciano. Boa noite, Arley. Prazer muito grande tê-lo conosco aqui. Marina, começando com você. Nós vimos aí o depoimento dessa mãe que busca a filha há 23 anos. No final da fala dela, ela disse que é pior que a morte, é mesmo? Se a gente pensar que quando há uma morte, você tem um corpo, você vai enterrar, o teu luto ele vai diminuindo de certa forma. Agora, quando tem uma pessoa desaparecida, é um luto constante, uma esperança e uma morte diária. Né? Então, acho que quando ela descreve isso, eu acho que é exatamente essa questão. Eu acho que deve ser pior do que a morte para a pessoa que não consegue ver, né? Saber o que aconteceu. É a incerteza, né, também de saber como é que aquela pessoa desaparecida o que está, aconteceu? em que situação que está vivendo, se estiver viva. Né? Sim, sempre tem essa... E assim, a gente sabe de casos, né, vários casos, que as pessoas conservam o quarto da pessoa intacto, sempre na esperança. Como ela disse, cada vez que tem alguma notícia, né, mesmo que seja alarme falso, ela vai com a roupinha, ela ia com a roupinha, né, para trazer a filha de volta com uma roupinha que ela esperava. Quer dizer, é sempre essa esperança, e no fim dessa esperança tem uma morte. Então é uma morte diária. Doloroso. Luciano, uma pessoa da família sumiu. O que fazer?
Primeira coisa, foi detectado que fugiu da rotina, fugiu do trivial. Isso no caso de um adolescente, de um adulto. A criança já é um caso mais alarmante. Criança sumiu, está errado. A criança não tem como sair sozinha. Se sumiu, o último lugar em que foi vista, com quem estava, procurar a polícia para a gente já iniciar a investigação. No caso do adulto, do adolescente, fugiu da rotina, fugiu do local que ela deveria estar. Também da mesma forma, esperou um prazo razoável, que a pessoa não deu notícia, procurar a polícia para iniciar a investigação. Né? Hoje em dia isso é mais fácil com os meios de comunicação. Você tem mensagem instantânea, você tem um telefone e você consegue um acesso mais rápido. Essa questão, até o Major Rodrigo da PM falou, interessante, não tem esse prazo mesmo, não existe. Se a pessoa fugiu do hábito de vida, do hábito da rotina, com bom senso, procurar a polícia. Até poucos dias atrás tivemos um caso de uma pessoa que ficou sem bateria do celular, não tinha carregador, e aquela loucura, aquela coisa toda, vamos procurar, tá onde? Aí se lembraram do telefone fixo, né? Ligaram no telefone fixo e conseguiram achar a pessoa que ainda estava no local de trabalho. Ficou até mais tarde, não sei o que aconteceu, se foi uma pane no celular, não conseguiu carregar e não foi localizada. Em tempos também de certa violência que a gente vive hoje na área urbana, principalmente, qualquer sumiço dá a impressão que aconteceu alguma tragédia. Isso. Já chega no pânico, né? Se a gente não tem notícia e sabendo que, né, esses sequestros relâmpago, enfim, essa violência que nós estamos vivendo, né, atualmente, eu acho que realmente dá esse pânico. Não deu notícia e nós estamos cada vez mais imediatistas, né? Se a gente pensar, mandou a mensagem, não respondeu, nossa, será que aconteceu alguma coisa? Já entra nessa paranoia de medo mesmo, acho que a gente vive uma situação de medo. Você tem conhecimento, Luciano, pegando um pouquinho do raciocínio da Marina, de pessoas dadas como desaparecidas que foram encontradas depois mortas? Sim, Orley, infelizmente. Esse é aquele desfecho que nós não queremos quando começamos a investigar uma situação de homicídio. Lamentavelmente, existem casos em que você vai chegar e vai encontrar o corpo da pessoa. Então, quer dizer que ele deixou de ser um desaparecimento e passou a ser um homicídio, né? Mas existem casos também de morte natural. Pessoas que são dadas como desaparecidas e são localizadas normalmente em áreas rurais. A pessoa saiu para viajar, saiu para uma pescaria, alguma coisa assim. Teve um mal súbito, faleceu, não foi encontrado onde ela deveria ser encontrada. Marina, a pessoa desapareceu. Como é que a família... A gente sabe que não tem receita para isso, né? Mas a pessoa da família sumiu, como que essa família deve agir? O comportamento? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que ela tem que denunciar esse desaparecimento. Isso, fora essa parte. Né? Tem que, e o lidar com isso, eu acho que os familiares, avisar toda a rede de relacionamentos para saber se a pessoa apareceu por um acaso, amigos, enfim, tentar localizar, tentar ter notícias, né? Mas a busca pela pessoa desaparecida, quando não, nessa rede não acontece nenhuma notícia, e existe uma maldade na hora que essa notícia é dada, né, publicada, que existe maldade das pessoas darem alarme falso. Foi vista em tal lugar, e como essa moça disse, né? E põe maldade nisso, né? É uma maldade, eu acho que tem um sadismo muito grande, né? Porque o sofrimento da pessoa já é tão grande, ela se enche de esperança e de repente ela vê que, entendeu, não é nada. Não é normal uma pessoa que faz isso. Nós voltamos já com o nosso bate-papo. Você, quem tem dúvidas ou comentários sobre o tema do Jornal da UFO de hoje, mande para a gente pelo WhatsApp 99639-7880. Ainda dá tempo. Já voltamos.
Veja agora como deve ficar o tempo amanhã. A quinta-feira em Uberlândia chega com sol entre nuvens, com temperaturas entre 14 e 26 graus. Em Monte Carmelo, o sol também aparece entre nuvens e as temperaturas ficam mais baixas, mínima de 10 e máxima de 27 graus. A cidade de Patos de Minas fica um pouco mais quente, com temperatura mínima de 14 e máxima de 26 graus. O dia aparece ensolarado em Utuiutaba. Na quarta-feira, a cidade de Araxá também fica ensolarada. A mínima é de 14 e a máxima 26 graus. Estamos de volta quando falamos sobre pessoas desaparecidas e seus dramas em volta disso. Luciano, que tipo de informação a família deve passar para as autoridades sobre a pessoa desaparecida? Em se tratando do adolescente, do adulto, hábitos de vida, onde frequentava, com quem andava, onde pode ser localizado e o último paradeiro. Hoje nós temos a vigilância eletrônica, que ajuda muito nessas investigações, Orley. Agora, no caso da criança, é quem teve o último contato com a criança, com quem ele esteve por último, que roupas ela vestia e o mais importante, que nos procure o mais rápido possível para que nas primeiras horas nós conseguimos alguma informação de com quem essa criança está, que normalmente, se você vê uma criança sozinha na rua, a reação é procurar o responsável. Então, se ela sumiu, provavelmente ela vai estar com alguém, uma pessoa que está levando ela para um destino diferente, um destino diverso daquele que seria o dela. Tem toda a informação sobre o aspecto físico da pessoa. Isso, é importante procurar a Polícia Civil para que nós possamos alimentar a nossa base de dados. Fotografia recente, fotografia de boa resolução e aquilo que a gente chama de dados antropométricos. Estatura, cor da pele, cor de cabelo, informação sobre dentição, fratura óssea, tatuagens, tudo aquilo que permita identificar essa pessoa. Uhum. Marina, nós vimos aí na reportagem que a prevalência de pessoas desaparecidas é da classe mais pobre, vamos dizer assim, de menos recursos. Como é que você vê isso? Tem alguma coisa a ver? Eu diria que não, mas diante de fatos a gente não pode negar, claro, né? Claro. Tentando fazer assim, né, pensando um pouco no assunto, talvez tenha menos proteção, menos, não seria cuidado, sim proteção, porque na realidade nas classes mais pobres, a gente percebe muito a criança tem mais mais solta, né? Porque as questões de trabalho, enfim, as questões da família mesmo, a criança fica sozinha, é muito mais comum você ver uma criança que fica sozinha em casa numa classe menos favorecida do que numa classe de mais estrutura. Pública, falta a creche, falta essas estruturas todas. Então eu acho que talvez isso, né, possa ser uma das razões dessa questão aí de diferentes poderes aquisitivos. Nesse ponto, o que você acha, Luciano? Como é que você vê isso? Então, procede essa informação? Como a Marina disse, queria dizer que não. Mas nós vemos nessas famílias digamos assim, uma maior deterioração dos laços familiares, ou até mesmo essa questão financeira. Porque se a família tem condição, essa criança vai ter uma babá, essa criança vai estar na escola, vai estar assistida, vai ter uma pessoa responsável por levar e buscar, acompanhar as tarefas diárias dessa criança. A partir do momento que a criança fica sozinha, sem assistência de um adulto, ela está numa situação vulnerável. Ela corre o risco, nesse momento, de uma pessoa mal intencionada se apoderar dela, levar ela para um destino diverso daquele onde ela deveria estar, um rapto, digamos assim. Aliciamento também de aliciamento menor. Também. Eu acho, só te interrompendo,
não pode se confundir essa falta de estrutura com negligência, que eu acho que é muito importante a gente levar em conta que assim, são as condições que a pessoa tem, né, para cuidar daquela criança, que é um tipo de cuidado diferente, né? A criança aprende a cuidar dos irmãos, porque, né, na classe mais favorecida você tem o babá ou a mãe está ali, mas paga escola, enfim, tem outros métodos para cuidar dessa criança. Então, acho que é muito importante trazer à tona que não é negligência, né? Eu acho que a maior parte não é negligência. Dentro disso que você está falando, Marina, há os casos também que a mãe se sente culpada, né, pelo desaparecimento do filho, da filha. Eu acho que na maioria dos casos a mãe se sente culpada, mesmo, quer dizer, mesmo que não tenha nenhuma culpa, e até mesmo nas instituições há também um pouco disso, pessoas que não estão totalmente preparadas para receber esse tipo de queixa, que já tem assim um preconceito achando que assim, negligenciou, não tem cuidado, então assim, duplamente vitimizada a mãe, né? Pelo próprio sofrimento de que eu não tive condição de ficar olhando meu filho 24 horas e ela já se culpa. E depois, ainda, quando vai nas instituições, ela ainda corre o risco desse preconceito. Terrível. Luciano, o arquivo de fotos e de informações de pessoas desaparecidas, esse arquivo é público? Todo mundo tem de ter acesso? Pode ir lá procurar? Orley, eu posso falar do nosso arquivo. O nosso arquivo, o acesso seria restrito àquelas pessoas que teriam interesse, ou advogado da pessoa, mas existem os nossos projetos de divulgação de imagem. Então, a partir do momento em que temos autorização da família, nós vamos divulgar as imagens do desaparecido. Inclusive, existe um projeto novo agora em Minas Gerais, que deve estar indo ao ar em breve, pelas emissoras de TV, pessoas desaparecidas, com a foto, o telefone, informação, né? É uma baita ferramenta, né? É uma baita ferramenta. Inclusive, teve uma novela algum tempo atrás que trazia também essa questão, né? Publicava sempre no final do horário da novela, publicava fotos de pessoas desaparecidas. Muito bom, vamos incentivar esse tipo de coisa, hein? Ô Marina, é normal, é comum no campo da psicologia, obviamente, uma pessoa querer se isolar, querer fugir do convívio social, do relacionamento com outras pessoas e some no mundo, como se diz. Comum não é, mas de qualquer forma a gente vê que quando o enfrentamento de conflitos familiares ou conflitos, principalmente quando a gente vê questão de adolescentes, né, que tem por si só aquela revolta, é mais comum isso de se revoltar e pode chegar ao nível de querer sair fora dessa história. É o sumiço voluntário, né? É o sumiço voluntário, o sumiço que, vamos dizer assim, a pessoa não se adapta bem no social também, ela quer sumir, quer dizer, isso daí já mostra uma certa patologia, né? Também desse negócio de a fuga não é o melhor remédio, né? Mas é a impossibilidade da pessoa que ela se sente de enfrentar. Luciano, há alguma penalidade, vamos dizer, legal para a pessoa que simula um desaparecimento? Não, a princípio não, desde que não seja constatado que há alguma fraude. Então, se não houver nenhuma fraude nesse desaparecimento, como é que é o caso? Recebimento de seguro, alguma coisa nesse sentido. Fora isso, não. O desaparecimento em si, ele não é crime. A pessoa, Marina, some, ela reaparece determinado tempo depois. Como é que a família deve agir com essa pessoa? Além de toda aquela festa de receber novamente a pessoa dada como desaparecida até então. Tem até famílias que vão dizer assim, nem comemoram, porque o desaparecimento, às vezes, né, em determinados casos, até um certo alívio, sumiu, me deixou em paz. Mas eu acho que essa acolhida, né, o acolhimento da família é fundamental, né, para a pessoa se situar de novo na vida dela. Então, acho que, salvo exceções,
o acolhimento, né, o calor da família, eu acho que é fundamental para essa pessoa se sentir bem. Luciano, tem um prazo para o prosseguimento ou para o encerramento das investigações em torno de um desaparecimento? Orley, toda investigação na Polícia Civil, ela deve terminar em 30 dias. Então, sendo possível, a gente pode pedir para a Justiça uma dilação de prazo. Só que no caso do desaparecimento, a princípio a gente não teria o crime. Então, a princípio, ela não tem prazo. Ela ficaria em aberto até a localização, desde que não constatado que houve crime, o fato seja o desaparecimento. Ela vai permanecer em aberto. Partindo para um contexto de crime, aí sim, nós teremos prazo. Tem famílias, nós vemos o caso aí daquela senhora que perdeu a filha, está desaparecida há mais de 20 anos, de familiares irem constantemente na polícia, escuta, tem notícias, tem alguma pista, tem alguma informação, acontece muito isso. Né? Acontece, nós temos... Isso eternamente, às vezes. Eternamente, porque essa situação vai se perpetuar ao longo do tempo. Se a pessoa não foi localizada, ela continua desaparecida. Nós temos aqui em Minas Gerais o Disque Denúncia, o 181. E vez ou outra nós nos deparamos com alguma outra informação nesse sentido, de pessoa desaparecida. E a gente sempre tem o cuidado de checar essa informação, a veracidade ou não dessa informação. Marina, o número de pessoas desaparecidas é bem alto. É assustador, né? É um número assustador, até como você está dizendo aí. A que você acha que a gente deve debitar esse tipo de coisa, de situação? Bom, quando você fala de adulto, eu acho que é uma situação, e quando você fala de menores, eu acho que é um outro contexto, né? Então, como eu estava falando anteriormente, o sumiço, né, o desaparecimento de um adulto pode ser até por vontade própria, né, ou pode ser envolvimento com fuga, né? Quantas pessoas desaparecem do mapa porque estão sendo perseguidos por traficantes, etc, etc. Né? Então, assim, ou da polícia também, então desaparece mesmo. E a família também não tem mais noção desse paradeiro. E quando se trata de criança, eu acho que o contexto é completamente outro. Evidentemente, essa criança, alguém pegou essa criança. Alguém, de alguma forma, mesmo que tenha sido assim, alguém acolheu essa criança, mas teve um caso recente, né, que saiu na mídia, de uma criança autista, que não falava, não tinha comunicação com os outros, e essa criança desapareceu. Alguém deve ter encontrado essa criança e deve ter, mas para onde que ela vai? Talvez dizer assim, achei essa criança, né, vai na polícia e dizer assim, achei essa criança. Mas nem sempre isso acontece. Tem muitos casos também, né, Luciano, de idosos, né, que de repente se transformam em crianças. Principalmente com Alzheimer, né? Casos de Alzheimer. Então, nesses casos, o mais importante é procurar a polícia, o registro do fato, e a gente conseguir veicular o mais breve possível nos veículos de comunicação a foto dessa pessoa. Porque assim que alguém bater o olho, ver, conhecer, o serviço está feito, foi localizado, né? Esse serviço de rede é interessante. Há uns 2 meses atrás, eu faço parte de uma rede de segurança dos psicólogos, e o próprio polícia divulgou que tinha um rapaz completamente transtornado, alcoolizado, e que não se sabia exatamente o que fazer, etc, etc. E foi localizado a família através de rede social. Olha só. Alguém foi lá, conversou, conseguiu divulgar. Eu sei que, essas redes sociais, como você disse hoje, nós temos meios que facilitam esse encontro. Então, assim, era uma pessoa que tinha transtorno mental e que desapareceu, que é o caso que você falou também dos idosos. Pois é. Marina, Luciano, foi um prazer muito grande tê-los conosco em nosso Jornal da UFO de hoje. Obrigada pelo convite. Obrigado pelas informações muito importantes que vocês passaram para o nosso público telespectador. Muito obrigado. Boa noite para vocês. Boa noite. E amanhã nós vamos falar de relacionamento abusivo. Você sabe identificar uma relação prejudicial, seja ela entre amigos, famílias ou casais? E o que fazer? Amanhã você vai saber mais. Uma ótima noite e até lá.